Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine nos nossos corações nesse dia. Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Palavra essa forte, abençoada. Palavra de Jesus. Olha o que Jesus fala para nós nessa parábola, nessa palavra e nessa parábola. O que me chama a atenção aqui, nesses poucos versículos que nós lemos da parábola do semeador, é essa parte que diz que, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Eu não sei se você já parou para pensar, para analisar, para ver. Talvez já tenha feito isso. Nós às vezes olhamos para alguém passando por dificuldades na vida, por lutas e provações, e você vê o quão forte aquela pessoa aparenta ser e é. Tem pessoas que aparentam ser fortes e não são. Mas tem pessoas que aparentam ser fortes, elas até choram, mas conseguem passar pelo vale, mas conseguem passar pelas aflições da vida, pelas lutas da vida. Aí alguém passa pelas mesmas dificuldades muitas vezes, pelas mesmas lutas, e alguém fala: aquele ali desistiu, aquela pessoa ali desistiu, não conseguiu chegar adiante, não conseguiu ir adiante. Aí a pergunta que fica é: qual é a diferença entre esses dois tipos de pessoas? Qual é a diferença entre a pessoa que passa por lutas, provações, dificuldades na terra e a outra também passa por lutas, dificuldades e provações nessa terra? Uma consegue passar, a outra entrega os pontos. Qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença entre essas pessoas? A diferença é na raiz. Aonde é que a raiz dessas pessoas estão plantadas? Me chamou a atenção essa parte da parábola que Jesus fala que algumas sementes caíram em pedregais, onde não havia bastante terra, ou terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O que é não ter raiz? Vamos falar primeiro o que é ter raiz. Ter raiz é quando a pessoa consegue passar por tudo que nós passamos nessa terra, por tudo que alguém pode passar nessa terra. Tem raiz. Um homem que tinha raiz, exemplo bíblico, era Jó. Jó era um homem de raiz. Era um homem que a confiança dele não estava depositada nas coisas que ele tinha.
E olha que ele tinha muitas coisas. A palavra de Deus diz que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Mas a firmeza dele, as raízes dele não estavam firmadas nas coisas dessa terra. Pelo contrário, as raízes de Jó estavam agarradas, firmadas na terra do céu. Glória a Deus. Esse tinha raiz. Agora vamos falar de alguém que não tem raiz. Judas. Judas Iscariote foi um homem que não tinha raiz. Apesar de morar com Jesus, estar sempre reunido com os discípulos, trabalhar pregando o evangelho, ele não tinha raiz. Na primeira oportunidade que ele teve, traiu o mestre e depois disso não se arrependeu do que fez, teve remorso, não se arrependeu do que fez e depois sucumbiu ao pecado. Foi a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ele foi a morte, literalmente. Não tinha raiz. Ele poderia estar ali, nasceu, cresceu, mas não tinha raiz. Essa é a diferença entre aquele que tem raiz e aquele que não tem raiz. Ele não quis firmar as raízes dele no Senhor, na terra do céu. Ele se firmou nos pedregais deste mundo, se firmou nas pedras deste mundo, e veio o sol, castigou e queimou. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde é que está a sua raiz? Pare e pense no dia de hoje. Aonde está a minha raiz? Quem tem raiz vence todas as dificuldades dessa terra. E a nossa raiz está firmada em Cristo. Nós precisamos ter a nossa raiz em Cristo. Senhor Deus e Pai que está no céu, neste momento, Senhor, nos encontramos em Tua presença para agradecer, louvar, bendizer, exaltar, glorificar o Teu santo nome. Louvar a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, poderoso, Deus de poder, Deus de glória, Deus de graça, Deus de misericórdia. Nos ajuda a firmar as nossas raízes na terra do Senhor. Firmar as nossas raízes, Senhor, na terra do céu. Nos ajuda a estar firmes na Tua presença, fazendo aquilo que louva o Teu nome, fazendo aquilo que exalta o Senhor. Oh, Deus Santo, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a firmar diante de Ti e não olhar para trás. Não firmar no Senhor em outras coisas, em outras palavras, mas firmarmos no Senhor. Meu Deus, fica conosco, Senhor, nesse dia. Dá-nos, Senhor, da Tua graça. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas diante de Ti. Dá-nos um coração manso e humilde, um coração cheio do Senhor. Senhor, fica conosco. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Aqueles que vão, Senhor, ouvir este áudio à noite, dá uma noite abençoada em Tua presença. Guarda e protege, Pai, a cada um. Dê livramento no dia de hoje. No nome de Jesus é que eu te peço. Senhor, eu oro pela nossa nação, a nação brasileira. Oro por todos os governantes, o presidente da República. Eu oro, Senhor, aleluia, pelos governadores, deputados, senadores, cada componente, Senhor, aleluia, Jesus, daqueles que estão lá, Senhor, em eminência. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos a cada um, cada projeto, cada plano. Senhor, em nome de Jesus, toma a direção, Pai. Toma a direção do nosso país, do nosso povo. Toma a direção, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Te agradeço, Senhor. E eu entrego também aqueles que estão enfermos nas Tuas mãos.
doente numa cama de hospital. Vai de encontro, Pai. Vai de encontro, Senhor, aos familiares, a esposa que está sempre ali, o esposo que está sempre ali, o pai, a mãe, o filho que está sempre por perto. Senhor, continua conosco, dando graça e vitória. No nome de Jesus eu te peço, Pai. Desde já agradeço. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.